Prezados irmãos, é uma grande satisfação estarmos novamente juntos para podermos estudar os princípios da doutrina espírita dentro deste maravilhoso projeto de reflexões diárias que é nos trazido pelo Grupo Cristão Bezerra de Menezes do bairro União. Nós agora falaremos sobre o perispírito. Falamos inicialmente sobre os princípios de forma geral, fizemos uma pequena exposição sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito, e agora, dando continuidade, falamos sobre o perispírito, que é esse laço intermediário entre o Espírito e o corpo. Essa apresentação ela será feita em duas partes. Uma primeira parte geral, em que mostraremos dentro do Evangelho e dentro das obras espíritas aquilo que existe sobre o perispírito, e no segundo momento falamos sobre a questão moral e a influência da nossa moral no perispírito, e principalmente, como que fica gravado no perispírito muitas questões que podem se tornar doenças em nossas vidas. Nós vamos encontrar lá no Evangelho várias passagens a nos falar sobre o perispírito. Mas nós escolhemos lá em Coríntios 15, 40 a 44, em que o apóstolo Paulo ele nos fala da seguinte questão: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo animal, esse ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, o corpo espiritual, aqui ele se refere ao nosso perispírito, mostrando então, ele nos mostra que existe um corpo animal, que é a nossa matéria, que é a nossa carne, e existe esse corpo espiritual, que é a ligação entre o espírito e entre o nosso corpo. Na questão 135 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou a espiritualidade. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E o Espírito de Verdade nos responde: ao laço que liga a alma ao corpo. Então existe uma ligação entre o nosso corpo e o nosso espírito. E Kardec pergunta: de que maneira é esse laço? E ele nos fala: um semimaterial. Isso é de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então nós vamos observar que o espírito não é matéria, conforme nós vimos. O espírito, então, é uma centelha divina. Já o nosso corpo é matéria e o perispírito também é uma matéria, nós vamos ver a seguir. Porém, uma matéria menos densa, uma matéria, então, menos embrutecida do que o nosso corpo. E então, para fazer essa ligação, acontece, então, essa ligação entre essa matéria fluídica, que é o perispírito, o nosso corpo espiritual, e o nosso corpo, para que, então, possa haver essa comunicação, e, através dela, o corpo, o espírito, então, comandar o corpo, possibilitar, então, que nós possamos agir sobre a matéria. Kardec nos explica nessa questão que o homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, que é análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, nosso corpo físico é semelhante ao corpo dos animais, também dos vegetais. Os mesmos átomos que os compõem, as mesmas moléculas. Só que, assim como os animais, também nós somos animados pelo princípio vital, que vai então nos dar vida, que é aquela energia animal, conforme nós vimos falar, que é aquela bateria que cada ser humano vai nascer com uma probabilidade de vida durante determinado tempo, de acordo com a sua programação espiritual. O segundo é a alma, A alma é o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Então, perguntando Kardec o que é alma, a espiritualidade responde que é o espírito encarnado. E terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório do espírito e liga a alma ao corpo. Ele dá o exemplo, assim como o fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então ele dá um exemplo, por exemplo, da laranja, em que nós vamos encontrar todas essas substâncias. Pois bem, na Gênese, no livro A Gênese de Kardec, no capítulo 14, no item 7, ele vai nos explicar que o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido ao redor de um foco de inteligência ou alma. O corpo carnal tem igualmente seu princípio nesse mesmo fluido
transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porque o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas qualidades etéreas. O corpo espiritual e o corpo carnal têm, pois, sua fonte no fluido cósmico universal. Nesse livro, A Gênese, Kardec nos explica que no início da formação, Deus, então, através do fluido cósmico universal que surge, que parte da cidadania de Deus, ele vai dar origem tanto ao plano material quanto ao plano espiritual. O plano material, então, ele vai formar suas moléculas, seus átomos que vão compor as moléculas, de maneira tangível. E esse mesmo fluido fará também o plano espiritual. E esse plano espiritual, então, ele vai ser formado por uma matéria menos densa, que não é tangível, que vai dar origem aos corpos espirituais. A exemplo, quando nós vimos lá nas obras de André Luiz, que ele cita, por exemplo, em Nosso Lar, a existência de casas, de jardins, de praças, de ruas, de veículos de transportes, e o corpus das pessoas, tudo aquilo é composto, então, por esse fluido espiritual. Esse fluido espiritual, então, é que compõe o perispírito, que, por sua vez, então, quando nós encarnamos, vai se ligar molécula a molécula, célula a célula, ao nosso corpo físico, para que ele possa, então, se transformar e para que ele possa crescer, e fazendo com que haja, então, uma comunicação entre o nosso corpo e o nosso espírito. Pois bem, no Livro dos Médiuns, nos explicando sobre a natureza do perispírito, nós vamos ver 3 características super importantes. A primeira delas é que, embora fluídico, o perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria. Daí nós vamos ver as aparições tangíveis. Então ele é, vamos dizer, formado por um átomo, muito mais sutil do que os átomos que nós temos. Assim como nós temos, por exemplo, na nossa tabela periódica, desde o ferro, o urânio, o cobre, o metal, que são os metais mais pesados e alguns radioativos, nós vamos encontrar também os gases, o hidrogênio, o oxigênio, o hélio, que são muito mais levinhos e que a gente não pode ver, e que às vezes vão combinar com outros elementos, tornando-se tangíveis. Então, além desses gases, ainda que são tão imponderáveis, existem, então, essas outras moléculas que vão compor o perispírito, mas ele não deixa de ser matéria. E aí nós vamos encontrar lá em João 20, 27, a seguinte passagem. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas chagas, e chega a tua mão, mete-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. É quando Jesus, então, aparece aos discípulos e Tomé desconfia, não acredita, e aí, usando, então, essa tangibilidade do perispírito, Jesus, então, possibilita que Tomé ponha as mãos nele. Outra característica, natureza do perispírito é a penetrabilidade. Então, matéria nenhuma lhe opõe obstáculo, ele pode ultrapassar a matéria do nosso mundo físico. Então, o perispírito pode atravessar a parede, pode atravessar uma porta, Um exemplo está lá também em João 20, 19, em que o evangelista diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então ali nós tínhamos as portas fechadas, tudo fechado, e Jesus, então, em espírito, em perispírito, entra naquele local e cumprimenta os discípulos. E é outra característica que o Kardec vai nos ensinar, que é a penetrabilidade do perispírito. E por fim, ele nos fala que não são raras, nem constituem novidade as aparições no estado de vigília. Elas se produziram ao longo do tempo, ou seja, mesmo no claro, é possível ver o perispírito. Cita-se 2 citações aqui na Bíblia. A primeira em Lucas 24, 4, em que o evangelista Lucas nos fala que aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Então isso acontece também após a desencarnação de Jesus, quando então esses 2 anjos aparecem às mulheres que foram visitá-lo no túmulo. E em 28:3 de Mateus consta: e o seu aspecto era como relâmpago, e o seu vestido branco como a neve, descrevendo então Jesus como perispírito. E nós vamos ver uma passagem interessante lá em Mateus 2:9, que é aquela dita,
estrela de Belém, aquela estrela guia que vai guiar os reis magos. Na realidade, Kardec nos mostra que seria impossível que um astro, seja ele um cometa, seja uma estrela, pudesse ter aquela mobilidade para fazer aquele transporte. Então ali se tratava de um espírito de luz, um anjo, que dá-se a ver então, apesar de ser durante o dia, a sua luz, e possibilita então aqueles reis verem, e eles então são guiados pela sua luz. A passagem então é dita: e tendo eles ouvido o rei, partiram. Quem? Os reis magos. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Na realidade, então, não era uma estrela, era um anjo, Era um ser de luz e estava ali a guiar aqueles reis magos. Pois bem, o Livro dos Médiuns nos fala que o perispírito é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, tudo aquilo que o espírito sente, nossos pensamentos, toda a vontade, toda ordem que ele quer dar, vamos dizer assim, ao corpo, é feita através do perispírito, que é aquele intermediário para que cheguem então essas sensações da nossa inteligência, do nosso cérebro, do nosso coração, onde está localizado o nosso espírito, até o corpo. E ele fala que a comparação é como se fosse um fio elétrico condutor que serve para recepção e transmissão do pensamento. Então, assim, nós vamos ver essa transmissão que é feita do espírito para o corpo, utilizando-se do perispírito para que realize este comandamento. Ele tem por fio condutor os nervos. Como no telégrafo, o fio elétrico tem como condutor o fio metálico. Isso está na Gênese, Então, quem vai conduzir então essa mensagem entre o espírito e o corpo serão os nervos, que vai conduzir então essa mensagem através do perispírito. Pois bem, nós colocamos ali a última mensagem, que o perispírito envolve como um germe, de fruta. Há o perisperma, da mesma forma a substância que por comparação se pode chamar perispírito, que serve de envoltório ao espírito propriamente dito, que está lá na questão 93 do Livro dos Espíritos. Nós encerraremos então esse estudo e faremos o seguinte, em que faremos então a abordagem da influência do perispírito na nossa vida moral.